Obrigado, apóstolo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. どうぞ皆さんご着席ください。 Estamos muito felizes por estarmos aqui. Desde que foi anunciado a reunião, nos alegramos, né? この集会のお知らせを受けた時から本当に私たちはワクワクドキドキしています。 Como está lá em Atos dos Apóstolos, bem pareceu a nós e ao Espírito Santo. 人の働きにあるようにそれがよく見えたのは私たちだけでなく聖霊様にも。 E nós temos que ir onde somos bem-vindos. 私たちが歓迎されているところに行くべきですよね。 Então, há mais de 20 anos, eu e minha esposa, nós temos ido a muitos lugares. 20年以上私と妻が多くのところに行かせてもらっています。 Ano passado foram 252 reuniões como essa. 去年だけ251個以上の集会がこのような集会が行われました。 Em 4 continentes. そして4つの国にわたって。 Sabe, eu não posso curar ninguém aqui nessa manhã. 大陸にわたってですね、私は人々を癒すことはできません。 Mas há um que pode, o nome dele é Jesus. しかし癒すことのできるイエス・キリストという方がいます。 Então não viemos aqui nessa manhã para impressionar pessoas. 今日ですね、人々を驚かすためとか感心させるために来た Não わけではあ viemos りませ aqui ん。 para entretenimento. 人々を面白がらせるためでもないです。 Os valores que estão em jogo nessa manhã são valores eternos. 今日はですね、本当に永遠のものを今日語るために来ました。 Onde passarás a eternidade? 皆さんはどこに永遠の命を過ごしますか？ Eu sei que numa reunião como essa, a maioria já tem o Senhor Jesus no seu coração. このような集会って大体の人たちはイエス・キリストを信じてるんです。 Mas em qualquer época que esse vídeo for acessado, しかしどういう時であれこの動画が作成された e 時、 talvez se há alguém aqui que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, そして直接イエス・キリストとお出会いしたことがな que い、 nesta manhã possa ser a manhã da salvação. この朝が本当に救いの日となりますように。 Não somente da salvação, mas da cura, そして救いではなくだけでなく癒しの日となりますように。 porque Jesus estava sempre ensinando, pregando e curando. イエス・キリストはいつも教えられ、説教され、癒されていたんで É す。 da natureza dele curar. 癒すっていうのはイエス様の一部であるんです。 Eu trouxe alguns vídeos, é bem rapidinho, se o irmão da mídia puder colocar. 動画をいくつかちょっと流します。短い動画で Nós す。 vamos ser bem breves, irmãos, não vamos esticar o horário. Pode colocar, por favor, o vídeo. Jesus nos ordenou a levar o evangelho a todo mundo, prometendo que sinais confirmariam a pregação da palavra. Um desses sinais é a cura dos enfermos. Ele disse: em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há mais de 2 décadas, o evangelista Davi Feijoli e sua esposa Márcia Feijoli têm incansavelmente proclamado o evangelho do Senhor Jesus, acompanhados por demonstrações de sinais, maravilhas e operações do Espírito Santo. Dons de cura extraordinários têm se manifestado, gerando testemunhos impactantes durante suas conferências e cruzadas. E pela graça do Senhor, milhares têm sido salvos, curados e tocados pelo fogo do Espírito Santo através deste ministério. O Senhor tem levantado Davi e Márcia Feijoli nesta geração para capacitar obreiros e líderes ao redor do mundo. Através de seus livros e vídeos, milhares de cristãos têm sido encorajados a impor as mãos sobre os enfermos na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para mais informações, visite as nossas redes sociais. Glória a 安心 Deus. して癒すその大胆さを得られている。 Depois os irmãos acessem. Pode colocar o próximo. では次の動画にお願いします。 A perna da irmã crescendo aqui, ó. Olha só, irmãos. 足が伸びるのが分かると思います。 Ajustando aqui, ó. Se deslocando e alinhando, olha. Essa irmã tinha um desvio na coluna. Foi em 2014 e o Senhor alinhou ela e ela gravou o testemunho 7 anos depois. É bem Graça rápido. e paz, eu estou aqui para testemunhar o milagre que eu vivi de cura pelo Senhor Todo-Poderoso. Foi no dia 19 de abril de 2014, onde eu tive a minha coluna completamente curada, alinhada pelo Senhor. Eu sofria muitas dores, dores intensas, onde remédios teriam que ser injetados, porque via oral não fazia um efeito completo. Então eu não podia fazer serviços domésticos, trabalhar fora, coisas comuns eu não era capaz de fazer sem sentir dores.
E hoje já se passaram mais de 7 anos e glória a Deus, eu não sinto mais nada. Fui tocada pelo Espírito Santo, completamente curada. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Pode colocar o próximo. 痛いperdão. Não, pode prosseguir. 大変痛いそのひどい痛みを感じていたからこの何も家事もできず仕事に出ることもできなくて本当に苦しい日々だったんですがお祈りをされてから本当に私の背骨が完全にこう正されて7年経ちますがもう何も痛みも感じることなく完全に癒されましたという証でした。 Amém. Pode colocar o próximo. Algum tempo atrás, eu tive um acidente e rompi o ligamento do joelho. Também fui diagnosticada com uma inflamação na coluna cervical. Espírito Santo, é contigo, Senhor. Vai no joelho agora, Senhor, específico, e toca lá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca na coluna. Quem é o esposo dela? Irmão, por favor, irmão. Você confirma que ela falou sequelada de um acidente? Sim. Na coluna? Sim. Joelho? Sim. Olha como o senhor move ela. Cadê a dor? Eu não tenho mais dor. Nada. Eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais dor. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso. Quem me conhece sabe que eu não conseguia pular. Eu não conseguia pular. Aleluia! Jesus está fazendo um milagre aqui nesse lugar. Nada de dor, irmã. Nenhuma dor. Quem me conhece sabe que eu não conseguia fazer isso com o meu joelho. A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. No nome de Jesus Cristo. Amém. Ela mandou o vídeo no outro dia correndo ali normal. E nós voltamos um ano depois. Ela gravou o testemunho, mas coloca só o início e pode passar para o próximo. Só Me chamo isso, Crislane pronto. Monteiro. Ela, No ano aqui de ela explica 2022, que voltou eu às sofri atividades um normais. acidente Pode colocar o onde próximo para ganharmos tempo. Cadê a dor? Foi embora. Nada mais. Não. O que você sentiu no chão? Eu senti como se tivesse minha coluna de movendo do lado pro outro. Se a coluna... Esse meu osso aqui, ele era muito inchado. Eu tinha problema de uma postura. E realmente, o Senhor moveu a coluna dela. Vocês vão ver ali. Não é obra de homens. Não é obra de homens, é obra do Espírito Santo. Vai acontecer hoje igual o vídeo. Vai acontecer hoje aqui. A mão do Senhor tocando. Será que estamos prontos para ver os milagres de Jesus? Nós voltamos lá 1 ano e 9 meses e ela gravou o testemunho. Não precisa colocar, só até aí. Obrigado. Ó, eu sofria de problema de cura. Completamente curada. Pode colocar o próximo. Nós vamos para a palavra. Isso foi na Argentina há 3 anos atrás. Ela tinha problema no nervo ciático. Problema na lombar. Problema no intestino. Ela ficou mais de 1 hora debaixo do poder de Deus. O Senhor medindo, alinhando. Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele não precisa da opinião do homem. E agindo Ele, quem vai impedir nessa manhã? Olha só. Pode colocar o próximo. Chamo Victoria. Pode avançar. Finalizou. Amém. Glória a Deus, irmãos. É Jesus. Eu não tenho nada a ver com os vídeos. Eu não tenho nada a ver com os vídeos. É Jesus que está fazendo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Marcos 6:54. A versão NVI. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus
Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Pode ler? 54から。彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついた。そしてその地方の中を走り回り、どこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入って行かれると、人々は病人たちを広場に寝かせて、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちはみんな癒された。アメン。 Aleluia. Aleluia. Irmãos, levavam esses enfermos em macas, e eram macas simples, 2 hastes com uma lona. 人々はこうシンプルな床を使って病人を運んでいました。 Que tinha o papel de transportar um enfermo. そして病人をそれによって運ばれていました。 Daí vem a palavra enfermeiro. そこから看護師っていう言葉が出たんです。 Talvez tenham profissionais aqui da área de saúde. もしかしたら今日看護師系とか医療で関わっている方々がいるのかもしれない。 Deus usa a ciência médica. 神様はこういう医療を使っても奇跡を起こされます。 Os médicos são instrumentos também nas mãos de Deus. このお医者さんでさえ本当に神様に用いられる人々です。 Quantos avanços foram feitos? 多くの医療によって人々が癒されたりします。 Anestesia, 麻酔だったり、 a diagnósticos de alta resolução, この多くのCT だったりとか、 a medicina nuclear, この私たちがこのCT などによって多く見られたり、細かいところまで moléculas, fármacos e todas essas coisas. 私たちが小さな細胞等まで Mas 細かくすべて見ることができる。 Mas chega uma hora que o recurso da ciência se esgota. しかし医療では限られた力がある。 É onde entra a mão do Senhor. その後に主の御手が入るわけです。 Chega uma hora que os diagnósticos falham. これ以上は医療は何もできないという時が来ます。 É onde entra o poder do nome de Jesus そ Cristo. こにイエス・キリストの強い皆が入ってきます。 Atos 4:30 fala sobre esta mão. 使徒の働き4章30節にその御手について書 Enquanto かれています。 estendes a mão para curar, 癒す手を伸ばされている間、 e para que se façam sinais e prodígios por meio do nome do teu santo filho Jesus. イエス・キリスト、御子であるイエス・キリストの名を通して奇跡や不思議を起こしている時、 Há uma mão operando, irmãos. この働かれている御手があります。 Eu não vejo uma mão, eu não vi ainda em visão. 私はまだ本当に自分のこの肉体的な目で見たことはないんです Eu が、 não vi uma mão ajustando ali a coluna. この本当に手が背骨をくるくるくるって直しているところは見たことない。 Mas eu sei que há uma mão ali. しかしそこにはちゃんと御手がいるんだなってことを確信してい E ま eu す。 creio em visões. そして私は幻を信じていま Quantos す。 creem em visões? 幻を信じている人。 Mas Jesus também falou: bem-aventurados que não viram e creram. しかし見なかったけれども信じた者は幸いであるとも言われま Então, す。 enquanto Ele não abre nossos olhos, nós vamos operando na fé. だから私たちの目が開かれない限り、私たちは信仰によって動いていきます。 Esses enfermos, a palavra enfermo, ela vem do latim infirmo. この、病人っていうのは Aquele que não está firme. ラテン語のインフィルムから来ます。 Tem a conotação também da palavra fraco. 定められない弱いっていう意味があります。 Bom, se a pessoa está enferma, ela está acamada. この病人っていうのはだから病気だからこそ寝込んでいる。 Se houvessem enfermos aqui no sentido literal da palavra, nós iríamos ver pessoas aqui, macas, colchonetes. ここに本当にそういう意味の病人がいたら、多くの人が寝込んだりとか、どこで運ばれたりとかするはずですよね。 Iríamos ver pessoas com cilindros de oxigênio, pessoas com sondas, pessoas raquíticas, esqueléticas. 酸素ボンベを運んだりとか、手を動かせなかったり、体を動かせなかったりなど。 Este era o quadro que mostra aqui em Marcos 6. マルコの6章に書かれているのがその部分です。 Quando levavam esses enfermos e colocavam ali diante de Jesus. どこによってその病人たちは運ばれてイエス様の御前に置かれてい E o た。 texto diz que todos os que tocavam nele eram curados. そして癒された者はみんな、触れられた者はみんな癒されたと書かれています。 Dele emanava poder, virtude. この恵み力が出ていたと書かれています。 Jesus, sendo Deus, イエス様が神でありながら、 Jesus é o próprio Deus, irmãos, イエス様は神ご自身です que から、 veio a este mundo e andou no mesmo nível nosso. このように来られ、私たちと同じレベルを歩まれた。 E ele, sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, de servo, de homem. そして神でありながら人間に
なってくださって人間として歩まれた。 E ele, como homem, ele foi batizado. そして人間として彼はバプテスマを授け E ら o れた。 Espírito Santo veio sobre ele. そして聖霊様は彼の上に E ele saiu operando no poder do Espírito そして Santo. 聖霊様の力によって働かれた。 É este poder que vai nos tocar nessa manhã. その力が今日私たちに触れてくだ Há さ um い。 poder aqui, irmãos. ここには力があります。 Eu não preciso ver. ここ見なくてもいいんです。 Eu não preciso colocar o dedo na tomada para saber que tem eletricidade. ここに例えば電源のある場所を触らなくてもそこには電気が Mas 通 eu ってる sei ってい que うこと tem は eletricidade naquela tomada. 別に触らなくても分かりますよね。 Eu não vejo o meu cérebro, 私は自分の脳みそを見てないし、 mas eu sei que eu tenho um でも cérebro. 脳みそあるっていうのは皆さん確信している。 Esse poder está aqui. その力はここにあります。 Assim como tem ondas aqui de rádio passando Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso. ここに Wi-Fi だったり Bluetooth だったりのその波が Eu não vejo, あるのと同時に mas eu sei que tem ondas aqui de 見えてな transmissão. いけれどもありますよね。 Se eu colocar alguns equipamentos aqui, eu vou decodificar essas ondas. だから私がここでいろんなその電化製品を使ったりしたらその波のその動きが分かります Da よね。 mesma forma, tudo que você precisa já está aqui. と同時にあなたが必要としているものはすべてここにあり Sempre ます。 esteve, irmãos. もうあったんです前から。 Mas precisa ser ativado pela fé. でも信仰によってそれが起動されなければな A らない。 palavra diz que ele sara os de coração quebrantado 彼らは心を砕いて来られたと。 e cura as feridas. そして傷のあるところに癒 Isaías された。 61 diz que ele veio curar os de coração quebrantado. イザヤの61には心が打ち砕かれたものを主は癒し Então, に o 来られたと書かれ primeiro ています passo。para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós é quebrantarmos o nosso coração, nos humilharmos diante de Deus. じゃあまず何が必要なのかというと私たちは心を打ち砕くこと、主の御前にひれ伏すこと。 A mulher do fluxo de sangue, num outro texto, 出血の女性なんですが、 ela falava: se eu tocar nas vestes, eu serei curada. 私がイエス様のその服に触ることさえできれば、 Talvez o ditado da época era esse: olha, se você ver Jesus, corra, イエス様を見たら走りなさいと当時は言われてたのかもしれない。 corra o mais rápido que você で puder きるだけ早く走りなさいと。 e toque nas vestes dele, そしてイエス様の服をちょっとでも porque 触れなさい。 dele emanava poder. 彼からは力が出ていたから。 Esse poder, irmãos, foi transmitido primeiramente para os 12. その力はまず12人の弟子にまず分け与えられた。 Mateus 10:1, a versão King James atualizada. マタイ10章1節。 Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, そこにはイエス様は12人の弟子を呼んで、 deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aleluia. では1節、イエスは12弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。アメン。 Olha onde estamos indo hoje na palavra de Deus, irmãos. 私たちがどこにたどり着こうとしてるんでしょうか。 Essa palavra não é papel e tinta. これって単純に印刷された Não 紙 são, と não são pixels na tela de um tablet, de イ um ンクじゃな celular. いんです。タブレットに書かれている単純の字じゃないんです。 Jesus falou: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. 私が語っている言葉は霊と命であるとイエス様は言われました。 Então ele transferiu para os 12 discípulos だからまず12人の弟子にそれを分け与えられ e ました。 deu poder para expulsar espíritos imundos. そして悪霊を追い出す力を与えられた。 Quantas pessoas que sofrem terrivelmente, irmãos, por Poucos espíritos está-te malignos, 悪霊によって苦しめられています。 opressão na mente, この思考での圧迫、 possessões e tantas coisas. 悪霊に取りつかれたりなど。 Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. しかし、おい知らせっていうのは、神の子は悪魔の技を打ち砕くために来られたっていうのが良いお知らせです。 Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 私たちのうちに世の中にいるものより私たちのうちにいるものの方が大きいんです。 Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 主にあって生まれたものは神によって守られ、敵は彼に触れることはできない。 Isso é uma boa notícia, amém, irmão? これ良いお知らせですよね、皆さん。 Nós viemos trazer boas notícias 私たちは良い知らせを告げに来ました。 para um mundo enfermo, この病のある世 para 界 um に、 mundo perdido. 滅ぼされた世界に。 E Jesus deu poder para curar doenças e males. そしてイエス様は病気や病人を癒すための力を与えてください。 Ele tanto cura aquelas enfermidades, この病を癒すだけでなく、 quanto ele cura das moléstias e males. そしてそれを行ったその
印だったり、その痛み自体を癒される。Talvez um problema no joelho, é apenas um exemplo. またそれが起きた起源ですね。 Talvez um órgão disfuncional, é apenas um exemplo aleatório. 例 Talvez え um ば órgão 膝の痛み disfuncional. だったり、お腹の痛みだったり。 Talvez um fêmur que precisa ser um nervo comprimido. ここの骨がずれていて。 Seja qual for o problema, どういう問題であれ、 ele cura das doenças e moléstias e males. すべての病気やその病気だけでなく心の病気もすべて癒される。 Eu já vi pessoas falando, eu não quero incomodar a Deus porque tem problemas mais sérios. もっとひどいものがたくさん起きている中で私は神様を邪魔したくないなっていう人もいます。 Jesus pode curar dos problemas mais sérios e pode curar também das moléstias. イエス様は大きなものであれ小さなものであれ癒すことのできるお方なんです。 Ontem uma jovem recém-convertida, ela tinha problemas no ombro. 昨日ですね、そのクリスチャンになって間もない女の子が肩を痛めていて、 Problemas severos no ombro, で irmãos. 肩を本当に強く痛めていて、 O poder de Deus veio sobre ela. 神様が彼女の上に来て、 Não é a minha grande fé, 私ではないです。私の大きな信仰ではない。 mas é o nome de Jesus Cristo. イエス・キリストの名なんです、これは。 Ela caiu debaixo do poder de Deus. そして神様の力の下の中で、 Sabe, a nossa carne não aguenta com o poder de Deus. 私たちの肉って神様の Quando 力 a を glória de Deus vem, 我慢ができないんです。 o lado mais fraco vai ter que ceder. こう力強いものが来ると弱い方が負けますよね。 Pedro teve uma experiência de um arrebatamento de sentidos. ペテロも同じようにこの自分のその思考と五感が手に挙げられましたよね。 Quando ele estava lá no telhado em Jope, ele estava orando, a Bíblia diz que caindo em êxtase, ele diz, caindo em êxtase tive uma visão. 彼は呆然となってそこで挙げられて幻が見れた。 Paulo também, quando Jesus aparece para ele em Atos 22, ele também estava orando e caindo em êxtase, ele viu o Senhor. パウロも同様に使徒の働きの22章で彼はイエス様を見ることができた。 Não se 幻によっ espante て se você vê pessoas caindo debaixo do poder de Deus. 神様の力の下で癒されるEu sei que essa igreja tem provado do dom celestial. 倒されてしまった人たちがいても気にしないでください。 Mas sabe, irmãos, atualmente eu tenho sentado as pessoas nas cadeiras 私は今人々たちが椅子に座っ e て quando eu dou as costas, as pessoas vão deslizando nas cadeiras e vão para o chão. 背を向けるとだんだんドドドドンってこう震え始めて地 Debaixo 面に do 落ちちゃ poder うん do です。 Espírito Santo. 聖霊様の力の下で Ontem essa irmã caiu debaixo do poder de Deus. その昨日その女の子も神様の力の下で Vimos com nossos próprios olhos quando o ombro dela começou a ser movido no chão, irmãos. 彼女のその肩がこういうふうに動き始めたんです、地面で。 E ela levantou com um sorriso de glória, dizendo que as dores haviam desaparecido. そして彼女は立ち上がって本当に大きなまんべんな笑顔を上げて痛みがなくなりましたって言いました。 Ela não pediu oração pelas pernas nem pelo joelho. でそこで足とか膝の痛みもあるんですっていうふうに言わなかったんです。 Mas eu vi, todos viram, quando o joelho dela começou a vibrar assim no で chão. も ó. 彼女の膝がこういうふうに震え始めたのをみんな見たと E 思います。 óbvio, eu pensei, o Senhor está tocando no joelho dela. ああ、主が彼女の膝にも触れられてるんだ E というふ ela うに思い levantou ました。 também curada de uma dor que ela tinha no joelho. そして彼女膝にもあった痛みを癒されて立ち上がりま Eu した não。sei como acontece a cura, 癒しってどうやって起きるのかわからないんで mas す。 eu sei que é no nome de Jesus, no し poder か do し、 Espírito イエ Santo. ス・キリストの名であるっていうのは知っています。 E é de graça. そしてそれも無料です。 A unção não está à venda. 油っていうのは売られているものではない。 Isso não foi há 200 anos atrás, foi ontem. それは200年前の話ではなくて昨 Aqui 日です。 nessa cidade. こっちの同じ町に。 Não foi em África ou em algum outro país, foi ontem. だからアフリカとかではなくて昨日。 Porque a Bíblia diz, Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. ヘブル13章8節にイエス・キリストは昨日も今日もこれからも同じお Não 方 se であられる。 espante se você vê pessoas aqui sendo movidas. だから人々がこう動かされても驚かないでください。 Quando o poder de Deus vem sobre cada um de nós aqui como igreja, irmão. 神様の力が私たちの上に来たら、 Esta unção tem a capacidade de curar simultaneamente. その油っていうのはその一瞬で癒す力があるんで Você す。 sabia que eu já vi várias vezes o Senhor curando simultaneamente? その一瞬でイエス様が癒されているところを見たことがあります。 exemplo, aqui Tatoeba. estômago, ombros e pernas lá atrás, pessoas lá atrás sendo esticadas. 同時にここは胃だったりここは膝だったりあそこはだんだん別のものだったり。 Não limite o poder de Deus. だから神様の力にこう制 E 限 esta, を与え e ないで esta ください。 unção que emanou das vestes de Jesus,
そしてイエス様からイエス様の筆 ela から tem a capacidade de curar específico. 溢れるその恵みと力っていうのは Se forem pés, pés vão começar a mover, irmão. 足だったり足を癒します。 Se forem estômago, a roupa vai começar a pular. 胃だったり胃を癒します。だから服がこういうふうに動 Eu き não ま sei す。 como acontece, それがどういうふうに起きるの mas か eu わか sei ら que é な no いんです。 nome de Jesus Cristo. どうやって起きるのかわかりませんが、イエス・キリストの何をってなんです。 Aleluia. ハ Glória レル a ヤ。 Deus. Então ele transferiu para os 12. Depois ele transferiu para outros 70. Ele transferiu a unção para os 12. Agora aqui em Lucas 10:1. ルカ10章1節。 E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. その後、主は別に72人を指名してご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。アメン。 Ele transferiu para os 12, まずはその para 12 os 人に、 70, まず70人に。 e ainda que todas as legiões de Roma tentassem prender Jesus de Nazaré, そしてローマ帝国がイエス・キリストを捕らえようとしても、 não seria possível mais deter o avanço この do 彼を poder de Deus. 神様の力を捉えることはできませんでし Porque た。 ele transferiu agora para a igreja, で、教会にそれを委託された。 Atos 託された 1:8. 使徒の働き1章8節。 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。アメン。 Agora não era Jesus, somente ele andando em Jerusalém, em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. 今度はイエス様が単純に歩かれている、エルサレムに歩かれているだけではなく、 Com o Espírito Santo e com poder, 聖霊様と力と、 o qual andou fazendo bem e curando そして良いことを行いながら a 癒されていた。 todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 悪魔によって苦しめられたものを全員 Ele 癒されていた。 não era ele somente andando em Jerusalém, エルサレムに歩んでいたイエス様だけではなく、 fazendo bem. 良いことを行っていた Sabe, だけで irmãos, はな nós く、 viemos aqui fazendo bem. 私たちは良いことを行い続けています。 Esta igreja está de portas abertas fazendo bem. この教会も扉を開いて良いことを Oh, 行 se っ os ている。 habitantes dessa cidade soubessem o poder de Deus que está em operação aqui, todas as vezes que Kokono- essas portas se abrem. ここの市民がここにある主の力を理解できたら、 Sabe, não era mais Jesus de forma corpórea, イエス様がこの肉体的な体でただ歩んでいるの mas ではな era く、 ele sim através do Espírito Santo. 聖霊様を通してのイエス様でした。 Ele falou: Eu vou enviar outro igual a mim. 私と同様のものを使わ O せ、 Espírito Santo. 聖霊様というふうに言われまし O た。 Espírito Santo não é uma fumacinha, 聖霊様はこう煙とかじゃないんです ele。não é uma pombinha assustada, こうちょっと驚いてる鳩とかじゃないんで ele す é。uma pessoa tal qual Jesus. こうイエス様と同じようなお方で E o す。 poder dele そしてその力は vai tocar em muitos aqui nessa manhã. 多くの人たちに触れます今日。 Você está feliz com isso? 皆さん今日喜んでますか？ Mas recebereis poder. Essa palavra poder, alguns irmãos sabem, alguns irmãos conhecem essa palavra, vem da palavra dunamis. ドゥナミスというのが元の力っていう言葉。 A palavra dunamis, daí vem a terminologia da palavra dinamite. ドゥナミスっていうのはそこからダイナマイトが来るんですよね。 Quando as pessoas tocavam nas vestes de Jesus, イエス様の服に触れたら、 quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, 出血してた女性がイエス様の服 ele に触 falou: れたら、 De mim saiu poder, あ dunamis. 私からドゥナミスが出たと言われていました。 E quando ele fala aqui em Atos 8 que nós receberíamos poder, a palavra aparece de novo. で、私たちにも力が与えられるって言われた時、その言葉が再び出ました。使徒の働きの8 Ou 章で。 seja, a mesma palavra, 同じ言葉でした。 o mesmo poder. 同じ力。 Não é o irmão gêmeo do Espírito Santo. 聖霊様の双子ではないんで O す。 poder que está em operação em cada um de nós aqui, o Espírito Santo não é mais fraco que o Espírito Santo lá de algum outro país. 例えばここで働かれている聖霊様は他国の聖霊 O 様より mesmo 弱いとかないん poder です。 está em operação aqui nessa manhã. 同じ力がこの朝に働いてい Por ます。 isso nós iremos ver curas aqui nessa だ manhã. からこの朝に私たちは癒しを見ます。 Não é para marketing, promoção pessoal. これは私がこう名声とか受けるためじゃないんです。 Grande fulano de tal vai orar e vai acontecer. ああ、偉大なる何々先生が祈るからとかじゃないんです。 Mas é porque Jesus
transmitiu a vida dele para a igreja. イエス様が彼の命を教会に告げられたからなん E です。 ele colocou para a igreja dons, ele capacitou com dons. そして教会に賜物を与えて、その賜物を分 E け a 与え palavra られま fala す。 sobre os dons de curar no plural. そして賜物っていうのは賜物たちなんです。 Não diz dom de curar, diz dons de curar. 癒しの賜物っていうのは一つではなくて、癒 E, しの e 賜物 Paulo たち falou, な são んです。 todos operadores de milagres. で、奇跡を犯す者たち、 Tem 起こ todos, す者たち、 tem todos dons de curar. そして癒す賜物が与えられている。 Por isso vão acontecer sinais aqui, irmão. だからここには印が今日起きます。 E eu quero que você, nesses dias, venha blindar o seu ouvido contra a incredulidade. だから不信仰に皆さん耳を閉じてください。 Porque há uma campanha tão forte para descredibilizar a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo, irmão. 聖霊様や御言葉が本当ではないというふうに E eu vejo conteúdos na internet, eu falo, Deus. 動くために悪魔はたくさん働いています。 Sabe, assim como a fé vem pelo ouvir, 信仰が聞いて a incredulidade vem pelo ouvir também. 与えられるように、不信仰も聞いて与えら Que れるもの você なんです。 guarde o seu ouvido e o seu coração contra a incredulidade. 今日皆さん耳と心をその Cuidado com a incredulidade. 不信仰から守ってください。 Sabe, irmãos, eu não sou contra a tecnologia. こう私は Eu acessei a internet em 93. 93年からインターネットを使ったりしてい Eu ます já tive が、 empresa de informática 私は no そういう centro do 会 Rio de 社も Janeiro. 立ち上げたことがあ Não り sou ます。 contra a tecnologia. だからそういうコンピューターとかそ Eu ういう系 ganhei に meu primeiro computador com 12 anos de idade. 私は反対じゃないし、最初のパソコンを12歳の時にもら Mas いました。 Deus quer nos levar a níveis maiores de fé, しかし神様は私たちを信仰のもと高いところに私たちを連れて行きたいと思って onde おら o れる。 impossível vai se tornar possível. そこには不可能であるものが不可能になる。 Onde nós vamos falar com a nossa boca, crendo no coração, 私たちは自分の口を使って信じながら口を使う。 e vai acontecer no そ nome う de したら Jesus. それがイエス様の名によって起きる。 Então ele transferiu para a igreja. 教会にそれを託された。 E depois, em Marcos 16, numa outra parte, diz que, Marcos 16, 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. マルコの16章20節、弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに、伴う印を持って確かなるものとされた。アメン。 Os discípulos, revestidos de autoridade, 弟子たちは権威で saíram por todas as partes pregando. 満たされて多くのところに福音を述べ伝えた。 Então, quando nós pregamos o Evangelho, だから私たちが福音を述べ伝えるとき、 ele confirma com sinais. 印を持ってそれを封印してく O ださる。 requisito para os sinais e prodígios é pregar o Evangelho. だから不思議と印が起きるためには福音が述べ伝えられないといけない。 Deixa eu lembrar a você o que é pregar o Evangelho. 福音を述べ伝えるって何ですか？ Pregar o Evangelho é indicar o endereço do céu. こう天国の住所を示すことなんです。 Jesus deu o endereço do céu quando ele falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 私は道、命である。誰も神のところへはイエス様を通してではいけないというふうに言われました。 Pregar o Evangelho é anunciar que o homem pecou. だから人々が人間が罪を犯したと告 E que o 白する。 salário do pecado é a morte. そして罪の報酬っていうのが死である Mas と o 告げる。 dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. しかしイエス・キリストによって与えられた無償のそのものっていうのが癒しであって、救いであって永遠の命である。 Pregar o Evangelho é anunciar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 福音を告げるっていうのはイエス・キリストにあるものはもう裁かれないということを教えることです。 Pregar o Evangelho é proclamar que todos os que rejeitarem o Salvador Jesus 福音を告げることっていうのはイエス・キリストを拒んだ者全員 estarão eternamente perdidos 完全に一生滅ぼされるという意味 e です。 irão para o sofrimento eterno そして永遠に苦しめられると。 em um lugar que a Bíblia chama de inferno. 聖書が言う地獄というところに。 Esta é a grande verdade nesta manhã, meu それ irmão, が meu amigo. 本当の真実です。 Mas você não vai para lá でもあなたたちはそこには行きま porque せん。 você vai entregar sua vida a Jesus hoje. 今日イエス・キリストに自分の人生を委ねる Não há か。 condenação para aqueles que estão em Cristo. Quantos estão em イエ Cristo ス・キリスト Jesus? にあるものには裁きはない。 Então os discípulos partiram, eu já estou finalizando, e eles pregavam e os sinais confirmavam. 弟子たちは行ってそれを福音を告げられて印が伴った。 Eles não iam atrás dos sinais, 彼らは印の後を追いか mas け os ていたわけ sinais ではなくて、 acompanhavam. 印が彼らを追っていったんです。
O não crente, sim, o incrédulo, ele sim precisa ver um sinal. 不信仰であるものこそ印を見ないといけない。 Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. イエス・キリストが神の子であることを E 信 crendo じるた nele め。 tenham vida e vida em seu nome. そしてそれを信じることによって命があって、彼の名によって Aleluia. 命が与えられるた E め。 depois se reproduziu em Atos dos Apóstolos. 使徒の働きで Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, maravilhas extraordinárias. 使徒の働きの19章11節で、神様は多くの奇跡をパウロを通して行われていたと書かれています。 Versículo 12. De sorte que até os lenços, isso aqui é apenas um exemplo, tá, irmão? Por favor. De sorte que até os lenços, ó, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte, de tal maneira que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Eu estou lendo outra versão. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O apóstolo não podia estar em todos os lugares, então aqueles panos eram como baterias. A unção era armazenada. Há uma versão que diz que há lenços e aventais tocados por ele e tocados por você também, porque as suas mãos são ungidas também. Amém, irmãos? Lenços e aventais tocados por ele eram levados às pessoas enfermas e espíritos malignos saíam. Perdão, de eu ter esticado. 彼が身につけていた手ぬぐいや、前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り、悪霊も出ていくほどであった。そこにはこう訳によるんですが、この、弟子たち、人たちが自分の手を振って手で触ったものが使われて癒されていた。 Assim como a eletricidade é transmitida através de fios, 電気がこのコードを通して流れるように、 aqueles panos eram como baterias. その布塔はバッテリーのようでし E た。 quando eram levados, o apóstolo não podia estar em todos os lugares. そして人ってどこもかんでも同時に行くことはできなかったで Então, すよ quando ね。 eram levados, aconteciam os mesmos milagres. だから彼らの持っていた触ったものが持っていかれると同じ奇跡が行 Não é a われてい primeira た。 vez que você vê a unção fluindo através de panos e tecidos. この布塔を通して油が出る奇跡が起きるっていうのは初めてではなかっ Se た。 reproduziu também com o apóstolo Paulo. 使徒パウロにもそれが起きました。 E para finalizar, Atos 5:14, 使徒の働き5章14節、 que fala sobre a sombra de Pedro. ペテロの影について書かれています。 Atos 5:14, versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. そして主を信じる者たちますます増え、男も女も大勢になった。 Você precisa entender, era o mesmo cenário, o mesmo procedimento, o mesmo comportamento. そしてついには病人も大通りに出て運ばれましたというふうに書かれてますよね。 Levavam também os enfermos em leitos e macas. だから同じように床で運ばれていったんです。 Não era Jesus mais de forma corpórea, イエス様がそこに直接行かれていたのでは mas な era く、 ele sim através do Espírito Santo. 聖霊様を通してでした。 Só que havia uma diferença, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. でそこで、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどであった。 Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém e como é o nome da cidade aqui? Higashiome. E afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém e Higashiome. Eu posso falar pela fé esse nome? Levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. また東近江付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を、連れて集まってきた。アメン。 Sabe, não era a sombra de Pedro necessariamente. ペテロの必ずしもペテロの影だけじゃなかった E ん se です。 tivesse de noite, não tem luz, não tem incisão de luz, está nublado, não tem sombra, Jesus não ia curar. 夜だったり曇りの日って影がない。そしたら癒しもないっていうわけではないんです。 Mas era o Espírito Santo que estava em Pedro, irmãos. 聖霊様、ペテロのうちにあった聖霊様 Quem が chegasse perto dele já sentia a presença de Deus. ペテロの近くに行った者はその臨在を感じてい Só た。 de ele passar já acontecia um milagre, irmão. 通るだけで奇跡は起きたんです。 E a boa notícia é que o mesmo Espírito Santo que habitou em Pedro そして良いお知らせっていうのは、ペテロに宿っていた聖霊様が habita em mim e habita em você. 私とあなたの中に宿られているというこ O と。 apóstolo Paulo falou: não sabeis vós 使徒パウロは言われています。 que sois templo do Espírito Santo. あなた方は神殿である
Eu creio, irmãos, 聖霊様が宿られる que nesses dias 神殿であることを知らないですか o Senhor vai nos levar a níveis maiores de unção, você e eu, そう言われました。その中で神様は私たちをもっと高いレベルに上げてください visando ま um す fim proveitoso, それは para que vidas sejam salvas e curadas. 多くの人たちが救われ癒されるために Aonde você chegar, あなたが行くところ行くところ só de você pisar, a atmosfera vai ser carregada do poder de Deus. あなたが踏むだけでそこの雰囲気がすべて変 Eu わる tenho certeza que muitos têm vivido isso. 多くの人がそれを生きていると信じていま Não す será na força do braço, 私たちの腕の力によるも não のでは será な na く força do grito, 私たちが叫ぶことによってで mas は será な na く força do Espírito Santo. 聖霊様の力によって Você vai ter uma ousadia maior para orar pelo teu amigo de trabalho, 兄弟お仕事を一緒にしている人のために祈る大胆さ crendo que esta unção que está em você tem a capacidade de levantar uma pessoa que あ está なたの numa 中に cama, ある油が人々を立ち上げることができるっていう信仰 tem a capacidade de curar um deprimido, このうつ病になっているものを癒す力 tem a capacidade de ressuscitar um morto. こう死人を復活させる、蘇 Você ら está せる feliz 力 com isso? どうですか皆さん Creia, meu irmão. Aleluia. 信じてください皆さん Creia, meu irmão. 信じてください皆さん Creia no poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. この死人を Diz que a palavra diz que ele vivificará os nossos corpos mortais. 癒す蘇らせる力のあるイエス・キリ Creia スト que dentro de você existem rios de água viva que estão 私たちの fluindo. 中には流れる生ける川があることを信 E じ a てください conclusão e aplicação é que começou em Jesus. そしてイエス様から始まったということなんで Não す foi uma boa ideia que o apóstolo tiveram, coloca aí cura banner de cura, coloca lá uma foto, uma cabeça enorme, banner de cura. Não, irmãos, começou em Jesus. このバーナーが癒し奇跡って書かれているここから始まるのではなくてイエス様から始まったん Ele です transmitiu para os 12, para os 70, 彼から始まって12人の弟子たちその後70人 transmitiu para a igreja そして教会にそれが分け与えられた e hoje opera através de cada um de nós. そして私たち一人一人を通して働かれる Pessoas comuns, irmãos. 普通の人たちが Mas quando temos o Espírito Santo, não somos mais pessoas comuns. 普通でありながら聖霊様がいる時から普通 Mas でなく essa なる unção tem a capacidade de mudar uma sociedade, irmão. その油がこの群衆を変えることができるん E nós vamos です ver 社会を変えることができ Um る avivamento genuíno nesses dias. そして本当のリバイバルを私たちは目にします Glória ao nome do Senhor Jesus. 主の皆に栄光を Glória a Deus. Glória a Deus. Pode colocar o fundo musical que eu trouxe, que é a música 今日ちょ Pão っと Grande. 音楽を流します Eu quero ね fazer um convite aqui, nesta manhã. Eu sei que a maioria já tem o Senhor Jesus, 大体皆さんイエス様を mas eu 信 não じておられると思 seria うんですが louco, irmãos, de ir sem dar essa oportunidade a você. あなたにその機会を与えず De には você entregar a sua vida a Cristo. 帰れないですイエス・キリストに Eu não vou ficar insistindo. 自分の人生を捧げませんか皆さん Jesus não é batata frita. イエス・キリストはフライドポテトじゃないですから Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos 王 Senhores. の王主の主です Mas se há alguém aqui nessa manhã que quer ter um encontro pessoal com Jesus 今日私はイエス様に直接お出会いしたいですっていうもの e você não tem certeza da sua salvação, そして私は必ずしも救われたとは思っていないっていうもの Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. ニコデムスもにイエス様は言われました生まれ変わる必要があると Aquele que não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver o reino de Deus. 霊と水から生まれ変わらなければ主を見ることはでき Há ない pessoas que estão indo para o abismo eterno 多くの人たちが今闇に向かってい por ます vergonha do que os familiares irão dizer, そして私の家族は何て言うんだろうって心配したり por vergonha do que os amigos irão dizer. ああ友達が何て言うんだろうとか Não há amizades naquele lugar. そこには友情はないんです Irmãos odiarão irmãos, filhos odiarão pais, pais odiarão filhos. 兄弟は兄弟を憎み家族は家族を憎み Nenhuma viagem de férias, 旅行とかもないです nenhuma oração respondida. 答えられるお祈りもないです Tudo será uma eterna e longa noite de lamentação e sofrimento. すべてが嘆き悲しむ日とな Oh, るんです quantas oportunidades Deus tem barrado as pessoas de irem para o inferno. 神様が人々を地獄に行かないようにどれぐらいブロックさせている Ele の coloca um amigo de trabalho. 友人だったり Ele coloca imprensa bíblica. 友人を置いたり聖書を Ele 使ったり coloca vídeos, a palavra vai pelo ar. この動画を使ったり De sorte que ninguém será indesculpável naquele dia. だから誰も言い訳はできないんです私は知 Sabe, らなかっ irmãos, た eu não vim aqui com pregações moralistas. 私は
こう決まったようなメ Eu ッ estudo セ a ージを graça de Deus desde os 14 anos de idade. 運びに来たのではありません。 Mas talvez tenham pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. 私は14歳から主を知っていま E す。 que você nessa próxima reunião possa trazer mais uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. しかしまだ主にお会いしていない方がいるの Se か há もし alguém れない。 aqui que quer entregar a vida a Cristo, levante sua mão que nós vamos orar por você. 私は自分の命をキリストに捧げたいですっていうものを手を挙げてください。あな Alguém たの para ために Jesus 祈り aqui ま nesse す。 auditório? Amém. Que você se esforce um pouco mais 皆さんもう少し頑張ってください。 e trazer pessoas. もうちょっと人が来るように Um convite. 誘ったりしてください。 Oh, não subestime um convite. 招待をしたり。 Eu fui numa cidade lá na região do Rio de Janeiro. リオデジャネイロに行ったんです E eu が、 convidei uma prima minha. で一人の私のいとこを誘いました。 Um convite. 一回だけ誘いました。 Ela foi na reunião. 彼女はその集会 Nunca に行 mais って deixou de ir. イエス・キリストに出会って今でも仕えてい Ela ま se す。 batizou. バプテスマを授けられ、 A filha dela se converteu. 彼女のその娘ちゃん Elas se も batizaram. イエス様を信じてバプテスマを受けました。 Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. イエス・キリストを信じればあなたとあなたの家は癒される。 Esforce um pouco mais você e eu. もう少し私とあなたが頑張らないといけない。 Traga pessoas. 人々を連れてきましょう。 Convide pessoas. 人々を招待してく No ださ nome い。 de Jesus. イエス様の名によって。 E agora eu quero fazer o último convite concernente à nossa oportunidade aqui nessa manhã. そしてもう一つ招待したいことがあります。 Você que precisa ser curado por Jesus, coloque-se de pé. イエス様に私は癒されないといけないっていうものをご起立ください。 A parte mais fácil é a nossa, ficar de pé. こう起立するだけです。 A parte mais difícil é o Espírito Santo que vai fazer. 一番簡単な場所、立ち上がるっていうのは私 Que é た o ち poder で、 dele curar. 癒すのは主です。 Não tenha vergonha. 恥ずかしがらないでください。 Nós não vamos forçar nada aqui, irmãos. 誰も強引的に何もしようと思っていないの Quem で、 cura é Jesus. 癒される方はイエス様 Ele です。 sempre cura. 彼こそいつも Mas se 癒 ele され não ます。 fizer, 彼が行わ vamos れなか embora った para ら casa. 私たちは家に帰るんで Mas す。 ele sempre faz. でも彼は Porque é a いつも natureza dele. してくださいます。 Ah, mas já oraram por mim, não aconteceu nada. Vamos tentar de novo. でももう祈りされたのに、祈られたのに何も起きなかったと。もう一回挑戦してみましょう。 Vamos perseverar. 忍耐強く頑張りましょう。 Nós temos visto muita cura de problema nos ossos. 多くの人たちが骨の癒しを受けています。 Até porque a maior parte da população tem algum problema ligado a ossos e articulações e coisas e nervos e tudo. この骨だったり、そ Eu の quero 動 orar き por だ um ったり、 grupo específico primeiro, irmãos. Eu falo isso aleatoriamente. Quem Mas tem vá. problema na coluna, 背中に joelhos, e... 背中に問題がある人、 vem aqui à frente. 前に来てください。 Aleluia. Se puder remover aqui. A irmã que está filmando. O outro filma. Hoje é o teu dia. Pode filmar direto. Começa um outro vídeo agora. Se tiver algum outro se a irmã não estiver apta, consegue. Pode ficar aqui perto. Nós vamos documentar tudo que vai acontecer. A irmã que estava filmando, o que você tem, querida? O joelho? Fica aqui, por favor. Dá um passo aqui. Olha para cá. Dá um passo aqui. Mais. Pode vir. Abre a mão assim. Fica alguém atrás dela. Guarda o celular. Guarda o celular do bolso dela. A unção vai tocar nela, ó. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor Deus, nos ossos. Vai no osso específico. Vai na vértebra específica. No nome maravilhoso de Jesus. Nós impomos as mãos sobre ela agora, Senhor. Não somente por ela, nós pedimos, mas por cada vida aqui, Senhor. Agora, em o nome de Jesus Cristo. Vai movendo aqui, Senhor. Mais. Toca nas estruturas aqui. Receba. Obrigado, Senhor Jesus. Move, Senhor. Enquanto ela é ministrada, que a unção ela é multi, irmãos. Ela atinge simultaneamente, não limite. O poder de Deus. Ele toca simultaneamente. Essa irmã de azul, fica atrás dela, cuidado com ela. Ó, Espírito Santo, toca agora, Pai.
mais, ó. Em o nome de Jesus Cristo, ó. Olha o que o Senhor está fazendo com ela aqui, ó. Receba em nome de Jesus Cristo. Ossos se endireitem, ó. Toca na tua filha aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aumenta o teu poder aqui, Senhor. Toca na tua serva aqui também, Senhor. Coluna se endireite, ó. Agora, obrigado, Espírito Santo. Nenhuma dor mais, Senhor. Toca, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Sopra, Espírito Santo. Cuidado com ela. O Senhor vai começar a mover. O que você tem? Abre a mão assim. Vira para cá. O poder de Deus está sobre ela. Olha aqui, ó. Olha o joelho dela como está pulando ali, ó. Receba no nome de Jesus Cristo. Ó. Em o nome de Jesus Cristo. Ó. Receba no nome de Jesus Cristo. Receba no nome de Jesus Cristo. Ó. Mais, ó. Agora no nome de Jesus Cristo. Ó. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Fica aí. É desse jeito que Deus faz. Senhor, toca na minha irmã agora. Senhor. Toda dor na lombar aqui, como ela reportou aqui, Senhor. Que desapareça no nome de Jesus Cristo. Vem com a tua paz agora, Senhor. Toca, Espírito Santo. Move ela aqui, Senhor. Desde o alto da cabeça à planta dos pés. Mais no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Receba. Seja curada no nome de Jesus Cristo. O poder que ressuscitou Jesus possa vivificar agora essa coluna. Desapareça toda a dor no nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Cuidado com essa irmã de preto aqui, ó. Segura ela, ó. O poder de Deus está sobre ela. Olha lá, ó. Em nome de Jesus Cristo. Cuidado, não deixa a irmã sozinha aqui. Ó, Espírito Santo. Ó, olha o que o Senhor vai fazer com ela aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Sobre ela, ó. Estremece aqui, Senhor, os ossos, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Mais, em nome de Jesus Cristo. Vai levantar curada. O Senhor não está brincando de colocar. O que você tem, querida? Também. O Senhor te toca agora, ó. Seja curada no nome de Jesus Cristo. O Senhor está esticando a irmã aqui no chão, ó. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, sobre a tua filha aqui. Toca. Irmãos, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, irmãos. Quebranta o teu coração, cada um de nós aqui nessa manhã, irmãos. Eu não sei o que você vê em Instagram, eu não... Sabe, irmãos, nós queremos ver o original de Deus, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, toca nela, move ela aqui. Olha o que o Senhor está fazendo com ela, ó. Mais, em nome de Jesus Cristo. Coluna se endireite no nome de Jesus Cristo. Ossos se endireitem no nome de Jesus Cristo. Ossos se endireitem no nome de Jesus Cristo. A mão do Senhor está sobre ela, ó. Receba no nome de Jesus Cristo. Receba no nome de Jesus Cristo. Sobre ela agora, ó. Olha como o Senhor move a coluna dela, ó.